Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Não Sei Investir, um lugar para a gente falar um pouquinho de finanças pessoais, educação financeira e investimentos. Hoje o bicho vai pegar, porque a gente vai falar de criptomoedas, como funcionam essas benditas. Isso aqui vai ser o começo, tá? Realmente para quem aí tá zerado em criptomoedas, fala, vejo falando disso, eu não entendo absolutamente nada do que está acontecendo. Então, a gente vai partir bem do zero aqui. Tem conceitos que eles vão estar bem simplificados. Então, se você já conhece um pouquinho do assunto, daí fala, pô, mas ele não falou aquele detalhe. Muita calma, a gente vai ao longo dos vídeos aprofundar alguns detalhes específicos, ver uma outra coisa, mas aqui é um vídeo do zero, é para a gente entender como funciona, né, do que se trata esse raio dessas criptomoedas. Tem um artigo bem completo lá no site, ficou show de bola. Vou deixar aqui o link na descrição para você dar uma olhadinha nele, beleza? E daí dá para aprofundar esse vídeo aqui, que vai ser quase uma aulinha mesmo de criptomoedas, um start aí, né? Para começar a entender do que se trata e começar a entender se faz sentido para você ter ou não, ok? Então vamos começar sem mais delongas. O que são criptomoedas? Basicamente são, vamos simplificar aqui, tá? Dizer que são moedas digitais. Vamos pensar dessa forma para começar, ok? Pensa que quando você recebe o seu salário lá, você recebe essa jossa aí em reais, provavelmente, né? Você recebe ele em reais brasileiros, que são aí depositados na sua, beleza? Então, esse dinheiro é depositado na sua conta, maravilha. Então, você recebe aí, digamos, R$ 2.000. A empresa deposita no dia do pagamento o dinheiro na sua conta e show de bola. Você tem um dinheiro digital lá, concorda? Porque você transfere esse dinheiro para cá e para lá, você faz Pix, você faz TED, você faz um raio a quatro com esse negócio aí. Então, não precisa escrever raio. Você movimenta esse dinheiro de lá para cá, você paga contas, tudo digital, concorda? Então, você está usando essa moeda, que é o real, de forma digital. Você está movimentando ele por transferências, enfim. Mas você também pode, se quiser, ir num caixa eletrônico e sacar essa grana, né? Então, sacando esse dinheiro, você tem essa coisa aí, esse real, de forma real, de forma física na sua mão, né? Você saca aí R$ 100, as populares 100 pila, e esse dinheiro vai estar na sua mão de forma física. Então, você consegue pegar isso aqui. É diferente de uma criptomoeda, beleza? Você não consegue sacar essa moeda em um caixa eletrônico. Você não consegue, por exemplo, chegar lá no caixa eletrônico, vou sacar um Bitcoin. Olha aqui na minha mão o Bitcoin, eu tenho um Bitcoin na minha mão. Isso aqui não vai rolar, não. Então, ela é uma moeda exclusivamente, unicamente digital. As criptomoedas são moedas digitais, ok? Então, elas não existem de forma física. Você não vai ter uma nota que você pega dessa moeda aqui na tua mão. Você não vai sacar isso num caixa 24 horas. Elas são digitais. E para entender esse digital, basicamente pensa aí no seu salário, mas você movimentando ele na sua conta. Pensa aí, por exemplo, numa conta do Nubank. Você pega o dinheiro da conta do Nubank, manda um Pix para o seu amigo, paga. É mais ou menos a mesma coisa, ok? Essa moeda só existe de forma digital, de forma ali eletrônica, vamos dizer. Você não consegue sacar ela, ter esse raio aqui fisicamente na tua mão, beleza? E daí, como é que funciona, né? Como funcionam as criptomoedas? Deixa eu aí até pegar o gancho aqui no artigo do site para eu não esquecer de falar de coisas importantes, beleza? Então, as criptomoedas, elas são moedas digitais, ok? Elas estão inseridas aí em uma rede super complexa, ok? Uma rede complexa de computadores e códigos. Vamos pensar dessa forma. Computadores e códigos de programação. Esses códigos, eles são criptografados. Se você não entende aí muito de tecnologia de informação, criptografia é basicamente um modo de você dar uma segurança extra aos seus dados, ok? É uma série de protocolos aí de computação que protege a segurança dos seus dados, beleza?
Então, um código, quando ele está criptografado, ele não consegue ser lido facilmente, ali desvendado facilmente por qualquer um. Ele tem uma camada extra de segurança. Então, é dessa criptografia, é desse protocolo aqui de segurança que vem o nome das criptomoedas, ok? Então, começa a fazer um pouquinho mais de sentido. Criptomoedas vem aqui de criptografia, que é o protocolo de segurança desses códigos de programação, beleza? Então, essas criptos, essas moedas digitais, elas estão inseridas nessa rede complexa aqui de computadores e de códigos de programação. Para a gente pensar em algo similar, pensa aí o banco, né? Um banco tradicional. O banco ele tem ali as redes de computadores dele e as redes de códigos. Por exemplo, quando você tem R$ 100 aí no Itaú e você transfere esses R$ 100 para alguém lá no Bradesco, beleza, vai ter uma rede aí integrada, complexa, que vai registrando essas informações. Porque isso aqui está ocorrendo de forma digital, concorda? Então, tem que ter ali um registro na rede que fala, pô, os R$ 100, beleza, eles saíram de fulano, da conta do fulano, e foi lá para a conta do ciclano. Então, fica registrado o caminho que esse dinheiro vai seguindo, beleza? Aqui, nessa rede, é mais ou menos a mesma coisa. Então, você tem uma rede complexa onde essas moedas digitais estão inseridas, beleza? E esses códigos de programação, eles vão validando todo o caminho que essa moeda faz. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha aí um Bitcoin não, uma parte dele, porque um Bitcoin é muita coisa. Eu tenho um pouquinho aí de Bitcoin e daí eu uso isso para pagar uma prestação de serviço de um professor aí da gringa que aceita Bitcoin como pagamento. Pô, bacana. Então, eu transfiro um pouquinho aí de Bitcoin para esse cara, né? Dentro dessa rede aqui de computadores de códigos de programação, vai ficar registrado que o Bitcoin saiu ali da minha carteira e foi para esse carinha aqui, beleza? Então, assim como seria no registro de bancos tradicionais, no nosso sistema bancário, né? Então, vai ter registros que vão validar aí que esse dinheiro ele foi daqui para cá, esse dinheiro digital, essa moeda digital, beleza? Então, em algumas coisas, você tem uma similaridade com o dinheiro comum. Então, a gente consegue fazer uma série de comparações para entender como isso funciona. O que começa a mudar é a questão de anonimato, por exemplo. Por que anonimato, né? Anonimato aí de transações que são anônimas. Quando você está transferindo o seu dinheiro aqui no banco tradicional, pô, vai estar lá direitinho. O dinheiro foi do fulano para o ciclano, beleza? Então, o banco consegue ter rastreado isso, saber exatamente dar nome aos bois. Aqui nas criptomoedas é diferente. As criptomoedas prezam muito pela ideia de anonimato aqui, beleza? Então, você consegue saber que o Bitcoin foi transferido, ok? Então, por exemplo, eu paguei lá o professor da gringa e Bitcoin e ele recebeu, então a rede consegue validar isso direitinho, mas não vai ter um registro na rede, quem olhar para esses dados não vai saber que, pô, foi de mim, do Alex, para sei lá quem é o cara que está fora aqui, o Sir Gregor, por exemplo. Então, ele não vai ter essa informação na rede, vai ficar anônimo, ok? Ele não vai ter essa informação pessoal de quem para quem que recebeu, quem que não recebeu. A transação fica totalmente validada, o Bitcoin foi de lá para cá, isso é completamente bem fácil de se provar, você lendo ali os códigos da rede, isso fica bem constatado, bem validado, fica bonitinho, com segurança, que o Bitcoin foi de lá para cá, mas as partes ficam anônimas, ok? Isso aqui, para quem gosta de privacidade, é um negócio sensacional, porque tem muita gente que justamente fica incomodada porque, pô, o banco, ele rastreia cada passo seu, ele sabe tudo ali da sua vida financeira. Nesses tempos ainda de pouca privacidade, né, que a gente é muito rastreado
por propagandas, na internet, tudo. A gente não tem privacidade para mais nada, né? Então, muita gente valoriza muito essa questão aqui de privacidade, beleza? Então, pô, funciona como no banco tradicional, eu transfiro o dinheiro de lá para cá, eu consigo pagar com isso, eu consigo transferir para outra pessoa, mas a minha privacidade, ela fica preservada. Não vai ter um governo xeretando ali para quem que eu estou pagando, o que que eu estou fazendo, para onde o meu dinheiro está indo, não vai ter banco xeretando, não vai ter nada disso. Isso é ótimo para a privacidade, né? Porque o sigilo dos seus dados fica bem legal. Só que, às vezes, pode ser usado de uma forma errada também, porque é aquilo, né, gente? Tem gente que usa tudo de uma forma boa, de uma forma ruim, isso aí serve para qualquer coisa. Então, aquela coisa de, por exemplo, cara que faz sequestro de dados, possivelmente você já viu alguma notícia do tipo e pede resgate em Bitcoin. Por quê? Por quê, né? É justamente por causa disso. Fica difícil, você não consegue rastrear para quem que esse dinheiro está indo. O cara vai receber essa grana aqui, mas você não consegue saber quem que ele é, para onde foi, entendeu? Então, a privacidade ela fica muito resguardada, o que é ótimo, mas, claro, pode ser usado de um modo ruim também, como tudo na vida, ok? Então, a gente tem essa questão aqui. Funciona muito parecido com o nosso dinheiro tradicional, ele vai para lá, vai para cá, é registrado dentro de uma rede, só que você tem um anonimato, você tem uma privacidade muito maior. Isso aqui é um dos protocolos aí das criptomoedas, beleza? E você tendo essa privacidade, chega a hora de dar nome aos bois, ok? Então, a gente falou de privacidade, falou que está dentro de uma rede complexa de códigos, informações e tudo mais. Essa rede chama blockchain, ok? Então, quando você vê esse nome por aí, blockchain, você já vai associar à rede, né, em que circulam aí as criptomoedas, ok? Você vai conseguir associar. Ah, tá. Ah, na blockchain, não sei o que. Ah, ok. Blockchain é essa rede de computadores, essa rede com esse monte de códigos que vai validar essas transações com criptomoedas, ok? Que vai validar todo esse rolê aqui, em que você vai manter a privacidade, porém vai conseguir atestar, né, aí a veracidade das transações, que realmente foi daqui para lá, que existe aquele Bitcoin e tudo mais. Então, essa super rede, ela é chamada blockchain, beleza? Então, quando você vê blockchain, agora você sabe do que se trata. Essa rede na qual se transaciona, tudo acontece em relação a criptomoedas, beleza? Então, vamos dar uma resumida, né? No que a gente viu por enquanto. Assim, por enquanto sabemos que as criptos são moedas digitais, que elas estão registradas e são transacionadas nessa rede aí, que é a blockchain, beleza? Que é uma super rede de computadores. Elas são protegidas por criptografia, beleza? Então tem uma camada extra de segurança e mantém o anonimato das partes envolvidas nas transações. Então, Bitcoin vai de lá para cá e tudo mais, mas fica anônimas as partes. A privacidade é resguardada, ok? Então, por enquanto, a gente sabe isso aqui. Beleza. Vamos seguir. Descentralização. Isso aqui é uma das características centrais das criptomoedas. Descentralização é uma característica central das criptomoedas. Por quê? Criptomoedas não são emitidas e nem são controladas por qualquer banco ou governo, ok? Isso aqui é muito, muito importante. Tem gente que diz que as criptomoedas são um símbolo de empoderamento econômico. Eu já vi muitas pessoas usarem esse termo, justamente porque elas não são nem emitidas, nem são controladas por qualquer unidade monetária, seja banco, seja governo, seja qualquer órgão. Isso aqui é totalmente descentralizado, porque ele está baseado numa rede, que é a blockchain, né, que é uma rede gigante, que ela está interligada por vários e vários códigos e vários computadores em várias e várias partes do mundo, de várias e várias pessoas. Então, isso aqui não é um governo, isso aqui não é um banco, isso aqui não é uma instituição que cuida, que emite, nem nada disso. Isso aqui é totalmente descentralizado. Isso aqui tem várias partezinhas, sendo que nenhuma delas é controlada por nenhum país ou nenhum banco em específico, ok? E ela tem aí uma série de regras, né, que seguem uma lógica similar à dos metais preciosos. Eu vou explicar por quê.
Criptomoedas trabalham com base na ideia da escassez. Vamos usar aqui o Bitcoin de exemplo, tá? Bitcoin, ele tem uma quantidade fixa, 21 milhões, nem mais, nem menos. 21 milhões é o número de Bitcoins que existirá no mundo, ok? Não pode ser criado mais que isso. Isso aqui é o máximo que vai ser minerado. Daí você fala, pô, minerado, mas que nem metal precioso? Exatamente como metal precioso. Quando você pega essa rede, essa blockchain, ela tem regras bem complexas e bem definidinhas, o negócio é muito bem amarrado, de forma que esses bitcoins, eles não estão todos disponíveis lá, ok? Eles têm que ser minerados, e para ser minerado, você tem que ter aí um conjunto potente de computadores que eles vão minerando isso aí pouco a pouco e encontrando bitcoins e jogando eles aí para a rede, disponibilizando na blockchain. As pessoas que mineram, elas usam aí os seus equipamentos, né? Equipamentos eletrônicos para conseguir isso, consome bastante energia, consome bastante potência de equipamento para conseguir minerar isso aqui, e quando elas são remuneradas por esse serviço, sempre que ali consegue minerar a moedinha, uma parte ali, ela ganha uma taxinha, tudo mais, é realmente um trampo que se faz e que nos quais esses mineradores, eles são remunerados por esse trampo, eles ganham para isso, né? Eles mineram justamente porque tem um interesse econômico nisso, ok? Então, mineram como qualquer metal precioso, é a mesma lógica. Pensa em criptomoedas, por exemplo, como metais preciosos, como se fosse ouro. O ouro, o que acontece com ele? O ouro tem uma quantidade limitada de ouro no planeta, ok? O ouro trabalha muito bem o conceito de escassez, porque, cara, há milênios o ouro tem valor e mantém o seu valor, porque ele é escasso e enxerga valor aqui. Então, ele mantém o valor ao longo de milênios justamente por essa escassez. Pergunta, por que o ouro vale mais que a prata? Consegue ter uma ideia? Por que o ouro é mais valioso que a prata? Porque é mais bonito? Não necessariamente. Prata eu acho bem bonito também. Mas o ouro é mais escasso que a prata, ok? Tem menos ouro no mundo, tem mais prata no mundo. Tem mais prata no mundo do que ouro. A prata tem o seu valor? Tem, porque ela também é escassa. Só que o ouro é mais escasso que a prata. Portanto, ele tem mais valor que a prata, beleza? Por isso que ele vale mais, ele tem mais escassez, sendo mais escasso, tendo em menor quantidade no planeta, ele tem mais valor, ok? E as criptomoedas, elas trabalham com a mesma lógica. Então, o Bitcoin, se você sabe que é uma coisa que vai ter só 21 milhões, está sendo minerado ainda, ok? É 2030 e poucos que vai terminar a mineração, porque assim, a cada ano pode ser minerado metade do ano anterior. Então, tem uma regra bem fechadinha aqui. Então, isso vai sendo minerado aos poucos, tem um limite, e quando chegar em 21 milhões, acabou, não vai ter mais. Os bitcoins que vai ter vai ser esses 21 que estarão circulando aí pela rede, beleza? Então, é uma lógica muito similar à de metais preciosos. Você vai minerando, você vai procurando bitcoins aí nessa rede hipercomplexa, achou, beleza, fica disponível ali na rede para ser utilizado. Quando atingir essa quantia de 21 milhões, pô, acabou, não dá para minerar mais nada. Minerou tudo o que existia para ser minerado. E daí você vai ter uma escassez muito grande. Você sabe que tem uma limitação, isso aqui não pode ser criado mais. Veja como é diferente da moeda tradicional, ok? Pensa aí, se o nosso governo quiser imprimir mais real, ele pode? Sim, e como pode, né? Se os Estados Unidos quiserem imprimir mais dólar, eles podem? Sim. Por isso que a moeda ela tem uma característica inflacionária, ok? Ela tende a se desvalorizar, por quê? Porque o governo imprime, pô, aquilo você não tem uma natureza de escassez. A hora que o governo quiser, ele imprime. Então, o dinheiro ele vai perdendo valor no decorrer do tempo. Justamente porque ele não é escasso, ele pode ser impresso, ok? Então, o dinheiro ele tem uma natureza inflacionária. A natureza do dinheiro é perder valor com o decorrer do tempo. Muito diferente do ouro, por exemplo, que é escasso.
Não dá para imprimir mais ouro, ok? Você tem que minerar isso aqui. Bitcoin é a mesma ideia, não dá para imprimir Bitcoin, não dá para criar mais. Você tem que minerar esse negócio e tem uma quantidade limitada de Bitcoins que eles estão naquela rede, naquela blockchain, ok? Então, como você tem essa limitação, você tem uma escassez. Entenda uma escassez, você tem valor naquilo, entendeu? Valor possivelmente crescente ao longo do tempo. Então, essa é a ideia das criptomoedas. É uma lógica muito parecida com metais preciosos e ela tem muitas similaridades com o dinheiro que a gente conhece mesmo, né? Com o dinheiro que a gente transfere para lá e para cá, tal. Ela é muito parecida e ao mesmo tempo tem coisas muito diferentes. Mas fazendo essas comparações dá para entender como é que funciona isso. Então, criptomoedas são um tipo aí de moeda, só que exclusivamente digital. Você não consegue pegar uma criptomoeda na sua mão, ok? Ela segue uma lógica muito parecida com a dos metais preciosos, porque você minera isso aqui, você vai realmente extraindo essas criptomoedas, essas moedas digitais dessa rede de computadores mega complexa, e isso tem um limite. Não é que você pode criar do nada, a hora que quiser, daí fala, ah, não, agora vai ser, eu decidi que eu quero 51 milhões de bitcoins disponíveis. Não, é 21 milhões, ok? Então, você tem uma escassez que gera valor nisso aqui, beleza? Então, uma lógica muito parecida aí, com uma mistura aí de moeda com metais preciosos, mas pensando isso de uma forma digital, beleza? E daí ela tem uma volatilidade que ela não é grande, ela é gigante. A volatilidade disso aqui é gigantesca, porque pensa comigo, não tem banco por trás para regular, não tem governo por trás para regular, não tem CVM por trás para regular, não tem ninguém para reclamar, beleza? Não tem como você reclamar disso aqui, você não tem um órgão regulador por trás. Daí o que é que vai definir o preço disso, a cotação desse negócio? Oferta e demanda, simplesmente. E quando a gente está falando de oferta e demanda, a gente está falando de seres humanos. Quando a gente está falando de seres humanos, a gente está falando de um pessoal muito louco, né? Porque, cara, o ser humano ele faz umas coisas, né? Então, isso aqui vai ser totalmente influenciado por oferta e demanda, ok? Então, eu lembro que teve até uma situação que o Elon Musk deu uma declaração que ia aceitar Bitcoin, não sei o quê. Ela, meu, subiu, disparou o Bitcoin para cima, depois falou, ah, não ia mais, não sei o que, disparou para baixo. Por quê? Isso aqui são seres humanos trabalhando, gente. As pessoas, às vezes, são meio complicadas, são meio irracionais. Então, você está totalmente pela oferta e demanda. Se uma criptomoeda começar a subir 120% em um dia, ou vamos ser mais extremos, vamos fazer o contrário. Se ela começar a cair 90% em um dia, não vai ter a CVM para vir e, ó, gente, vamos suspender o pregão aqui, porque tá muito volátil, tal, o pessoal tá muito agitado. Não vai ter, ok? Ela vai cair 90%, você vai ver cair 90%, você vai ver o dinheiro derreter e acabou. Porque é totalmente sobre oferta e demanda. Ela não está obrigada a seguir nenhuma regra, ok? Não tem um regramento, não tem uma instituição, não tem o governo, não tem ninguém para reclamar aqui, não tem ninguém por trás. São as vantagens e desvantagens da descentralização, ok? Então, isso aqui está totalmente sujeito à oferta e demanda, então por isso que é tão volátil. Você vai conseguir ver, sim, uma criptomoeda, derreter de repente 90% num dia. Assim como você vai ver ela dobrar em 2 dias, aí nada impede de dobrar num dia, nada impede que nada aconteça, ok? Porque aqui a volatilidade é muito grande. Se você acha ações complicadas, aqui é muitas e muitas vezes pior, ok? É muitas e muitas vezes mais volátil. É realmente coisa de doido, tá? Então, vamos pegar até, vamos dar uma olhadinha aqui num gráfico de criptomoedas só para dar uma situada. Gráfico do Bitcoin, vai, que é a mais famosa, né? Então, veja, ó, isso aqui é só hoje, né? Só hoje, um dia, 1,88% negativo, tranquilo. Vamos pegar em 5 dias, veja como varia o negócio. Tipo, é bem pesado. Se pegar em um mês, ó, você pode ver aqui um ponto em que um Bitcoin valia mais de 330 mil reais. Hoje ele está valendo 272 mil reais. Dá uma olhada nessa variação, ó, quase 20% no último mês, sendo que tem períodos que são piores. Então, vamos pegar aqui, ó, quanto que valia um Bitcoin aqui em 20 de julho de 2021.
155 mil reais. Agora 272 mil reais, sendo que já valeu mais de 350 mil reais. Tudo isso no espaço de poucos meses. Então, é muito, mas é muito volátil. É muito, muito, muito volátil. É muito violenta essa variação, ok? E isso tem que estar bem claro se a pessoa está pensando em investir em criptomoeda, está pensando em ter aí um pouco, em molhar o pezinho aí nas criptos, né? Que a volatilidade é muito grande, ó, que ela varia muito. E as criptos, ela tem uma cotação, né? Por que tem uma cotação? Porque a gente tem que ter alguma referência nas moedas que a gente conhece. Então, voltando aqui ao Bitcoin, por exemplo, ó, um Bitcoin hoje vale 272 mil reais, ok? A gente pode pegar outro tipo de moeda, a Ethereum, por exemplo. Aqui, beleza, uma unidade de Ethereum vale mais de 22 mil reais. Ok. Porque aí a gente consegue ter uma base, né? Normalmente elas são cotadas em dólar, muitas vezes, né? Ao longo do mundo, a cotação mais comum é em dólar, mas daí aqui a gente vê em real, que é para quê? Para a gente saber, tá, quanto vale exatamente uma unidade dessa moeda. Daí a gente consegue ter um parâmetro, né, em relação a moedas conhecidas. Então, por isso que ela tem cotação, mais ou menos como se fosse uma ação, tá? Que nada mais é que o preço dela em real, ou em dólar, ou em qualquer coisa aí que a gente conheça, beleza? E daí muita gente confunde e fala, tá, beleza, estou entendendo agora, estou começando a entender esse negócio. Bitcoin e criptomoeda, então, é a mesma coisa, né? Não, não é não. Criptomoeda, ou criptomoedas, serve para designar as moedas digitais em geral, entendeu? É a categoria ampla aqui. Então, criptomoedas você tem vários tipos, do qual o Bitcoin é uma delas. Mas você tem a Ethereum, como eu coloquei aqui, da rede Ethereum, né? Você tem outras moedas divertidas, tipo Dogecoin e coisas do tipo, entendeu? Então, você tem mais de 10 mil tipos de criptomoedas hoje. Você tem mais de 10 mil criptomoedas. O Bitcoin é só uma delas e é a mais famosa delas, é a pioneira aí, então por isso que ele é o mais conhecido. Mas Bitcoin e criptomoeda não é a mesma coisa. O Bitcoin é um tipo de criptomoeda, tá? É uma criptomoeda, mas não é a única, nem de longe a única. Tem muita, 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 muita coisa por aí, beleza? E daí você fala, beleza, tá? Então, criptos, elas têm uma lógica de metal precioso, e tem um quê de moeda aí, então eu posso ir, por exemplo, ali na padaria e pagar com Bitcoin? Provavelmente não, tá? Provavelmente não. A aceitação ainda não é tão ampla. Isso está melhorando. Recentemente, o PayPal passou aí a aceitar algumas criptos na carteira deles de pagamento, que já começa a melhorar aí a questão de aceitação. Fora do Brasil, a gente tem alguns pontos aí que já tem uma aceitação interessante de criptomoedas, de algumas criptomoedas específicas, mas essa aceitação aqui ainda não é tão ampla, tá? Você provavelmente não vai conseguir pagar com Bitcoin ou qualquer outro tipo de criptomoeda, coisas aí do seu dia a dia. Ainda não. Isso aqui tende a mudar, está mudando, está passando a ter uma aceitação maior, está surgindo, inclusive, jogos aí, né, que eles trabalham aí com base no pagamento de criptomoedas e tudo mais. Isso aqui está evoluindo e está mudando bastante, mas por enquanto, você não vai ter uma aceitação igual você teria pagando em dólar, pagando em real. Ainda não está nesse nível, beleza? Então, por isso que ela ainda não pode ser usada ampla e irrestritamente como qualquer moeda, ok? E daí você já entendeu, deve falar, pô, beleza, então as criptomoedas, elas são moedas digitais, elas são mineradas aí na rede como um metal precioso, elas têm normalmente o valor aí associado a essa ideia de escassez, né? Beleza, e se eu quiser comprar um pouco, como é que funciona? Para comprar criptomoedas, você tem que abrir conta em uma exchange, que nada mais é o nome bonito para uma corretora de criptomoedas. Okay? Para comprar ações, você tem que abrir conta em uma corretora, ok? Para comprar criptomoedas, você tem que abrir conta em uma corretora de criptomoedas que chama-se Exchange, ok? A gente tem várias exchanges aí pelo mundo e no Brasil.
Mundialmente falando, a mais famosa, mais tradicional é a Binance. É uma exchange chinesa, beleza? A mais tradicional de todas. Aqui no Brasil, a gente tem uma muito famosa, que é o mercado do Bitcoin. Uma das mais famosas aí. Ela é uma corretora, uma exchange BR, ok? São duas opções aqui para investir, para comprar criptomoedas. E daí, você abrindo conta nessas corretoras, em qualquer delas ou em qualquer outra, você consegue ter acesso e investir em criptomoedas, mandar dinheiro para lá, investir, comprar. Eu ainda vou fazer outros vídeos mostrando como é isso na prática, beleza? E daí a gente chega na pergunta-chave, né? Devo comprar criptomoedas sim ou não? Depende demais aqui, beleza? Depende muito de várias coisas. Depende de sua tolerância a risco, depende do que você quer na sua carteira, depende do que você está buscando com isso, se é só diversificação, se é só reserva de valor, né? Aqui depende muito. A gente vai estudar muito mais esse assunto ainda. Isso aqui é só um vídeo realmente introdutório, mas já deu para perceber que tem bastante risco, bastante volatilidade, né? Associada a criptomoedas, porque elas são muito novas, então a gente não tem um histórico longo para analisar isso aqui, como a gente poderia analisar uma ação, por exemplo. Você tem, às vezes, aí, empresas de décadas, com lucros consistentes, sem endividamento, que dão um bom retorno, mas você fala, pô, isso aqui parece uma ação interessante. Com criptomoedas não é a mesma coisa. O Bitcoin ele surgiu aí em 2008. Isso aqui, em termos de investimento, é muito recente, beleza? Então, a gente não tem um histórico longo para analisar, mas, por outro lado, Bitcoin está aí desde 2008 e segue firme e forte. Outras, muitas, surgiram nesse tempo com propostas completamente diferentes. Depois a gente vai ver para frente que criptomoeda não é tudo a mesma coisa, não é tudo a mesma ideia, ok? O conceito geral é esse, mas cada uma ela tem um projeto e um objetivo específico, ok? Mas Bitcoin está aí desde 2008 e tem mostrado valor desde então. Ele está aí bem consolidado. Vai manter valor ao longo do tempo? Pode ser que sim, pela escassez dele, essa natureza de escassez, está se consolidando bem. Então, pô, tende a ter uma característica aí, como muitos falam, deflacionária, né? Que é o contrário de inflação. Quer dizer, ele tende a ganhar valor ao longo do tempo e não perder, como o real ou o dólar, por exemplo, né? Então, ele tende, mas é uma certeza? Certeza a gente não tem nenhuma certeza aqui, ok? Porque são tecnologias muito novas, muito recentes, muita coisa pode mudar. Você vê aí países, alguns tentando boicotar a aceitação de criptomoedas, a China já teve algumas coisas nesse sentido. Então, ela é super descentralizado, maravilha. E aí, vão ter países que vão querer barrar isso? Como é que vai funcionar? Vai ter gente querendo boicotar ou não? Não dá para a gente ter certeza, dá para a gente ter palpites, né? O que dá para saber até agora é que tem mantido o seu valor ao longo do tempo, especificamente o Bitcoin, né? Mas tem outras coisas muito interessantes surgindo aí também. Tem se mantido aí com essa ideia de natureza deflacionária, né? Tem muito risco e uma volatilidade gigante. Então, isso são dados que a gente tem na mão com esse curto histórico que a gente sabe. Então, se você não tem muita tolerância a isso aqui, fala, não consigo ver meu dinheiro derretendo 80%. Já nem põe dinheiro aqui. Talvez criptos não sejam tão interessantes para você. Se você quer começar a investir, não, fiquei curioso, queria comprar um pouquinho para ver como que é. Exatamente essa é a ideia, pouquinho, tá? Então, coloque aquele dinheiro que você não vai ficar incomodado se você vê ele cair, 80%, 90%, porque pode acontecer, beleza? Pode acontecer e pode acontecer em pouco tempo. Então, não entra com dinheiro demais aqui. Começa com pouco. E mesmo que você começar a ganhar uma certa confiança ali, mantém ali ele sob controle. Daí não vende sua casa e põe em Bitcoin, por exemplo, não faça isso. Porque daí você começa a ver, por exemplo, o negócio dando ganhos absurdos, assim, você fala, pô, vou colocar mais, começar a vender coisa, vou rebalancear minha carteira para deixar, tipo, bastante coisa. É complicado, tá? É muito complicado. Pode dar muito certo e pode dar terrivelmente errado. Você pode ver isso aqui derreter e ficar aí numa situação muito complicada com seus investimentos. Então,
tenha noção do risco, gerencie esse risco de forma correta. Coloca aqui aquilo que você não vai se incomodar tanto se você, por exemplo, pô, se eu perder esse dinheiro, eu vai acabar com as minhas finanças? Meu, se for algo assim, provavelmente você pôs dinheiro demais não. Provavelmente você colocou mais do que deveria aqui. Então, tem esse gerenciamento de risco, coloque aquilo que você suporta ver aí cair 90% ou até eventualmente perder mesmo, e começa aos poucos, né? Tem esse gerenciamento bem feito, caso você queira investir, caso você queira comprar um pouco de criptomoeda para ver como funciona, beleza? Daí é sucesso, daí se você consegue ver como que o negócio funciona na prática, a volatilidade e tudo mais, e consegue se expor a esse tipo de ativo se você achar ele interessante, se você achar que é uma proposta que faz sentido dentro da sua carteira, beleza? Esse aí foi o vídeo de hoje, um pouco mais longo que o comum, mas o assunto ele realmente exige, e espero que você tenha gostado, beleza? Vou aproveitar aqui para falar dos nossos e-books. A gente está com o e-book de reserva de emergência, bem legal aí para quem está no comecinho dos investimentos, e um e-book também de tesouro direto, bem bacana, que a gente está tendo feedback muito legal, o pessoal tem gostado bastante, estou bem feliz. Vou deixar o link aqui deles na descrição, se fizer sentido para você, eles estão lá no site da Amazon, daí você pode adquirir, beleza? Esse aí foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, curta, comente e compartilhe se esse assunto fez sentido para você, se você conhece outras pessoas aí que vão se beneficiar desse tipo de conteúdo, né? E não esquece de se inscrever aqui no canal, porque isso ajuda demais no nosso trabalho, na divulgação desse conteúdo, na divulgação desse trabalho para outras pessoas, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Até a próxima e um grande abraço.